E aí, turminha, beleza? Professor Anderson Moreira de Biologia, mais uma vez aqui no projeto Ingressar. Vamos juntinho, vamos nessa, que o Enem tá chegando e eu tô aqui para te ajudar. Vamos lá, gente. Continuando o assunto de bioenergética. Hoje eu vou falar para vocês sobre duas bactérias, mitocôndria e cloroplasto. Ah, professor, nunca aprendi que mitocôndria e cloroplasto era bactéria. Você vai saber hoje que mitocôndrias e cloroplastos são bactérias. Vamos lá? Primeiro vamos falar sobre a mitocôndria. Preciso que você saiba das estruturas. Vamos aprofundar o conteúdo, já estudamos a respiração, mas precisamos aprofundar alguns conteúdos sobre esses organoides, que são bactérias, na verdade, porque o Enem adora cobrar questões sobre mitocôndrias e cloroplastos. Então aí você está vendo a estrutura de uma mitocôndria, tá? Então, primeiramente aí no número 1, veja, a mitocôndria tem uma ou duas membranas? Duas membranas. Aqui está do lado de dentro a membrana interna, do lado de fora a membrana externa, mas lembre-se que entre uma membrana e outra há o espaço intermembranar, que é o espaço entre as membranas, tá? As invaginações da membrana interna recebem o nome de cristas mitocondriais. Não se esqueça, nas cristas mitocondriais é onde ocorre a cadeia respiratória. É muito importante saber os locais das reações químicas, onde ocorre cada processo da respiração. Então, falou em crista mitocondrial, você lembra imediatamente que nela ocorre a cadeia respiratória. E tudo isso está mergulhado no citoplasma dessa bactéria. Esse citoplasma, no caso da mitocôndria, chama-se matriz mitocondrial. Então aí tem água, tem sais minerais, tem vitaminas, tem DNA, que tem o DNA mitocondrial, tem ribossomo, tá? Que é o mitorribossomo, são os ribossomos da mitocôndria, que fazem a síntese de proteínas. O que é síntese? Produção de proteínas para essa mitocôndria. E agora nós estamos vendo uma foto real de uma mitocôndria, uma foto real de microscopia eletrônica, o MS. Você pode estar olhando aí e dizendo, professor, não é tão coloridinha, cadê as cores? Porque na realidade é assim. Mas você vai ver que dá para identificar tudo aí. A mitocôndria tem uma ou duas membranas? Duas membranas. Do lado de fora a membrana externa, do lado de dentro a membrana interna, entre uma membrana e outra está o espaço intermembranar, e as invaginações da membrana interna recebem o nome de cristas mitocondriais, que é onde ocorre a cadeia respiratória, e tudo isso está mergulhado na matriz mitocondrial, que você precisa lembrar que na matriz ocorrem dois processos importantes, a acetilação e o ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, ok? Que já estudamos em aulas anteriores. Então, toda a estrutura da mitocôndria está aí. Agora vamos aí para a parte que eu falei, dizendo que mitocôndrias e cloroplastos são bactérias. Como assim, professor? Não entendi isso. Você vai entender agora. Existe uma teoria chamada de teoria da endossimbiose serial ou sequencial. Então, essa teoria diz que mitocôndrias e cloroplastos são bactérias que vivem em associação simbiótica com as células eucarióticas. O que é associação simbiótica? Sim quer dizer junto, bio, vida, simbiótica, e ose é essa relação de um com o outro. O que isso quer dizer? Você está vendo aqui, essa primeira figurinha que está aparecendo aqui é a figurinha de uma célula procariótica ancestral. Isso data de 3,8 bilhões de anos atrás. Então você está vendo aí essa membrana plasmática, o DNA, e veja que a célula foi crescendo de tamanho. Ela foi aumentando de tamanho e sofrendo invaginações. Só crescendo e sofrendo invaginações, dando origem ao núcleo. É a chamada teoria autogênica para a origem do núcleo. O que isso quer dizer? Que a própria célula, auto de si próprio, a própria célula deu origem, através da membrana, de invaginações da membrana, ao próprio núcleo, dando origem a um eucarioto primitivo. Só que, como vamos ver mais à frente, na aula de origem da vida, você vai aprender que houve um momento que o oxigênio era bastante tóxico. O oxigênio, na verdade, é uma molécula muito reativa e ela acabou matando a grande maioria dos organismos anaeróbicos, mas não aqueles que contassem com uma bactéria aeróbica. Então, a célula eucariótica engloba a mitocôndria. Na verdade, o ancestral da mitocôndria não era ainda a mitocôndria, era uma bactéria aeróbica capaz de utilizar o oxigênio e assim
ter essa bactéria dentro do citoplasma seria uma proteção contra a reatividade do oxigênio. Então a endossimbiose quer dizer isso, que essa bactéria foi endocitada, mas ela não foi digerida. E isso levou um benefício para essa célula, que é a desintoxicação pelo oxigênio. E o que é a mitocôndria, né? Essa bactéria ganha estando ali? Ora, ela está num ambiente muito maior do que ela, a mitocôndria então vai estar protegida, ali ela vai encontrar alimento, ambos saíram ganhando. Então seria mais adequado dizer que é uma endossimbiose mutualística, grave isso, endossimbiose mutualística, porque ambas as estruturas saíram ganhando neste processo. Essa célula deu origem aqui ao eucarioto heterotrófico ancestral, lembra de heterotrófico? Hetero diferente, trofia, nutrição, aqueles que não produzem o seu próprio alimento. Essa seria uma célula ancestral dos protozoários, dos fungos e nós animais. Do lado de cima, vamos ver com mais detalhe daqui a pouco, além da mitocôndria, houve o englobamento de uma cianobactéria, ou seja, uma bactéria capaz de fazer a fotossíntese. E o que essa célula sairia ganhando? Ora. Num ambiente muito competitivo, onde os nutrientes estão se tornando escassos, fazer a fotossíntese é uma grande aquisição, porque essa célula agora passa a fazer o seu próprio alimento. Então aqui você tem a bactéria, né? No caso a cianobactéria fazendo a fotossíntese, e o que ela ganha em troca? A mesma coisa que a mitocôndria. Está num espaço muito maior, onde tem proteção e nutrientes. Então aqui nós temos o eucarioto autótrofo ancestral, auto de si próprio, trofia, alimentação. Então essa célula aqui é capaz de fazer o seu próprio alimento, constituindo o ancestral das algas e das plantas. Já mais detalhe sobre esse pedacinho. Lembre-se que essa teoria ela foi criada há alguns anos, mas foi defendida por uma bióloga chamada Lynn Margulis, né? Ela faleceu inclusive há pouco tempo, mas que defendeu, trazendo evidências que torna isso uma teoria. Uma teoria é um campo do conhecimento muito bem testado e experimentado, tá? Não é apenas uma hipótese. Então, para a ciência hoje, mitocôndrias e cloroplastos são bactérias que vivem em associação simbiótica com a célula eucariótica. Beleza? Então segue aí. Bom, já dando um aprofundamento, o Calvuzzi, né, que também é um biólogo contemporâneo, dividiu o mundo vivo em 3 grandes domínios, que é o domínio Archaea, que envolvendo as arqueobactérias, bactéria e eucária, que envolve todos os eucariotos. Então, você está vendo uma transferência aqui, ó, tá vendo aqui, ó, bactéria, né, com o cloroplasto, que deu origem ao cloroplasto, e embaixo a bactéria ancestral que deu origem às mitocôndrias. Então, esses 2 tracinhos que você está vendo aí, chegando nos eucariontes, está mostrando justamente o evento da endossimbiose. Acreditávamos que era um evento raro, mas as pesquisas atuais mostram que esses eventos de endossimbiose, como você está vendo aí, deve ter acontecido com muito mais frequência, essas transferências laterais de genes. Então, a teoria mais aceita ainda é de uma origem monofilética para todos os seres vivos do planeta, mas quando a gente vai voltando no tempo, isso vai ficando mais complicado, como você está vendo aí, essas transferências laterais ocorrem com muita frequência. Então, já se fala atualmente em origem multifilética, tá? E nós aprendemos a teoria autogênica, né, para a origem do núcleo, onde a própria membrana dá origem ao núcleo, mas tem também, como você está vendo aí embaixo, né, uma teoria endossimbiótica para a origem do núcleo. Então, olha a novidade que eu estou lhe falando. Além da mitocôndria e do cloroplasto, talvez o núcleo, né, que guarda o material genético, tenha sido uma bactéria ancestral que foi endocitada e vive numa relação de benefício mútuo com a célula. Então fique atento, porque isso é novidade. Se aparecer uma prova do Enem falando que o núcleo pode ter se originado de uma bactéria, não ache isso estranho, porque existe a teoria endossimbiótica para a origem do núcleo também. Tá bom? Então vamos seguindo. Algumas observações importantes em relação à mitocôndria. Primeiro, quanto maior a taxa metabólica da célula, maior será a quantidade de mitocôndrias, o que é óbvio, porque a mitocôndria é a estrutura que faz a respiração celular, ela faz energia, ela faz ATP. Então, se uma célula, qual é o órgão do nosso corpo que mais gasta energia?
O cérebro, meu filho, você está me ouvindo aí, está pensando, o seu cérebro gasta energia. Então o neurônio seu tem muita mitocôndria, porque a taxa metabólica é alta. Cerca de 20% de toda a energia gasta pelo corpo é só desse órgão que é o cérebro, que tem em torno de 1,5 kg numa pessoa. Né? Então ele gasta muita energia, logo tem muita mitocôndria. Célula muscular, seu coração aí está batendo o tempo todo. Claro que as células musculares do coração, por exemplo, tem muita mitocôndria porque precisa de muita energia para bombear o sangue. Então, só para você ter uma ideia da quantidade, botei aqui uma foto de um fungo para você dar uma olhada e veja aí a quantidade de mitocôndrias que tem no citoplasma desse fungo, tá? Que é uma célula também que tem um metabolismo considerável. Passando aí mais uma informação importante, e essa você tem que guardar no coração, porque eu vou lhe mostrar que o Enem adora fazer perguntas sobre isso. Ó, nos animais, todas as mitocôndrias são de origem materna. Olha o que ele está mostrando aqui. Ele está mostrando um óvulo, olha as mitocôndrias aqui no óvulo, aqui o espermatozoide, a peça intermediária, que é esse pedacinho que está logo depois aí da cabeça do espermatozoide, tem mitocôndrias, só que a célula não aproveita. De modo que ó, o DNA nuclear foi herdado, aqui está o DNA materno, o DNA paterno, mas as mitocôndrias são todas do óvulo, tá vendo aí? Então agradeça aí a sua mãe pela respiração celular, porque todas as suas mitocôndrias foi herdada pela sua mãe. Então mitocôndria nos animais só de origem materna. E aí uma coisa interessante que dá para fazer com isso, dá para fazer um relógio molecular. Vamos dar uma interpretada nessa figurinha? Olha o que ele está mostrando aí. Ó. Ele está mostrando um filho e está mostrando aí a ancestralidade de 32, né? 32 ancestrais dessa pessoa aqui, tá vendo? Do filho que está lá em cima. Então, voltando no tempo, você vai encontrar dessa pessoa os pais, os avós, os bisavós, né? Os tataravós, tá todo mundo aí. Mas a linhagem materna, a mitocôndria é a mesma. Olha ali, ó. Aqui a mitocôndria, logo em cima dele você tem a mitocôndria da mãe, que é a mesma mitocôndria que está na avó, na bisavó, na trisavó, tataravó e por aí vai. Tá? Então, aqui está a linhagem da mitocôndria e agora eu vou contar uma novidade para você. Se fez uma pesquisa de todos os DNAs mitocondriais do mundo, pegaram todas as populações do planeta e fizeram um relógio voltando. E aí o que aconteceu? Bateu em uma única mulher que viveu na África há 200 mil anos atrás. Então olha o que eu estou lhe dizendo, que essa senhora que viveu lá na África, entenda, eles apelidaram até ela de Eva, mas não significa que só existia ela. Tinham várias mulheres, mas voltando do relógio pelo DNA mitocondrial, significa que todos nós que estamos vivos no planeta nesse momento descendemos dessa mulher que viveu lá na África cerca de 200 mil anos atrás. Né? Ela é a nossa não sei como é que fala aí, a nossa tataravó aí de todos nós que estamos aqui. Apenas a linhagem dela vingou até os dias atuais. Tá vendo aí? Todos nós aqui na Terra somos irmãos em algum grau, né? Temos um parentesco em algum grau. E aí você pode estar se perguntando, tá, professor, e para que serve saber isso? Primeiro, desvendar coisas sobre ancestralidade, como eu acabei de falar, e esses conhecimentos sobre herança mitocondrial têm sido usados em tribunais, causas forenses. Como assim? Ó? Você está vendo aqui o citoplasma da célula, do núcleo, né? Da célula, e tem também o DNA mitocondrial. Às vezes, a depender de qual tenha sido a situação, às vezes no caso de um crime, ou onde o DNA do núcleo é escasso, você pode usar o DNA mitocondrial para saber o grau de parentesco da pessoa envolvida talvez num acidente. Não sei se vocês recordam desse caso, foi um caso que chocou o Brasil, né, no início dos anos 2000, que foi o caso da Isabela Nardoni. Os pais delas foram, na verdade, o pai e a madrasta de ter cometido o crime, e aí naquela época houve um sangue que estava no carro, supostamente porque a madrasta tinha agredido ela, e queria saber se o sangue que estava no carro era da menina Isabela. Isso foi confirmado fazendo, por exemplo, a tecnologia do DNA mitocondrial. E aí, na perícia, ficou comprovado que ela que bateu na menina e que ele que tinha jogado, né, a criança pela janela. Um caso meio macabro aí, que chocou a população na época, mas esse conhecimento do DNA mitocondrial
ajudou a elucidar esse caso. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha como o Enem cobra isso da gente, ó. Vamos ler? Vamos lá. Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear, para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares: pai, avô materna, filho e filha. Como o teste com o DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também o DNA mitocondrial para dirimir dúvidas. Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial do pai. Não, a mitocôndria só vem da mãe. Do filho? Não. Da filha? Também não. Da avó materna. Então, nessa identificação aí, o avô materno não, a avó, porque como eu lhe falei, né, o DNA só é de origem materna. Então, se você olha o DNA, né, a sequência de DNA da avó materna e bater com o do rapaz que eles querem identificar a vítima, vai chegar à conclusão que é realmente aquela pessoa. Tá bom? Então é assim que a biologia utiliza na biologia forense aí, né, nos casos nos tribunais. Beleza, galera? Tranquilo? Então segue. Algumas doenças relacionadas às mitocôndrias. Vamos lá? Primeiro vamos ver como é que é a herança mitocondrial. A herança mitocondrial ela é exclusivamente materna. Então você está vendo aí um menino e uma menina. Todas as mitocôndrias vieram da mãe. Veja que o pai está aqui, né, com determinada condição da mitocôndria, mas ele não passa a mitocôndria. Apenas a mãe passa a mitocôndria para os descendentes. Tá? Então vamos ver aí. Alzheimer. Já ouviu falar no Alzheimer? O Alzheimer é uma doença degenerativa. Você está vendo aí em cima uma proteína do citoesqueleto, que é o microtúbulo, e ao lado um cérebro normal. Então aí essa pessoa não tem o Alzheimer. Para quem tem o Alzheimer, tem primeiro uma mutação lá no DNA mitocondrial que vai formar uma placa mieloide que vai destruir os microtúbulos. Qual o resultado disso? Veja ali na figura. Aquela região ali chamada de hipocampo, no indivíduo que tem Alzheimer, a região do hipocampo é reduzida. O resultado fisiológico disso é que essa pessoa ela tem um problema principalmente na memória recente. Né? Quem tem Alzheimer às vezes acha que a pessoa está brincando, ela esquece de voltar para casa, né? Às vezes esquece até de vestir a roupa. Então são dos quadros do Alzheimer. Não sei se vocês assistiram o Procurando Nemo, mas a Dory, que é aquele peixinho ali azulzinho, vira e mexe, ele esquece o que está fazendo. Então ela parece que tem o Alzheimer em algum grau. Infelizmente, todos nós, se vivemos o suficiente, vamos ter o nosso Alzheimer, né? Segundo os especialistas. Para evitar isso, hábitos saudáveis é muito importante. Hábitos saudáveis intelectuais, como por exemplo leituras, fazer coisas diferentes, né? Usar a mão que você não usa para executar algumas tarefas, enfim, exercitar a mente é a melhor forma de retardar o aparecimento do Alzheimer. Bom, essa doença que você está vendo é a oftalmoplegia crônica progressiva. É um problema que acontece quando uma pessoa tem, por exemplo, um derrame, isso pode acontecer, mas há também fatores mitocondriais, quando a mitocôndria do músculo da pálpebra, né, e músculos que movimentam os olhos não funcionam, chamamos isso de oftalmoplegia crônica progressiva. Tá? É uma doença também relacionada a mutações no DNA mitocondrial. Mais uma aí, essa figurinha só está mostrando a diferença no tamanho das setinhas, né? A diabetes mellitus. A diabetes, como vocês já devem saber, é um problema na entrada de açúcar na célula, né? Se o açúcar não entra na célula, a concentração de açúcar aumenta no sangue. Existem dois tipos de diabetes, a diabetes juvenil e a diabetes tardia. A juvenil é a que a gente chama de insulinodependente. E essa tem uma relação íntima com o DNA mitocondrial. É aquela diabetes que geralmente se descobre na infância, que a pessoa precisa utilizar a insulina. Tá? Então, infelizmente, se a sua mãe for diabética do tipo 1, você vai ter também uma grande probabilidade de ser diabético, porque todas as suas mitocôndrias são herdadas da mãe. Tá bom? Passando mais um pouquinho. Essa é a síndrome de Leigh, também uma doença mitocondrial. Essa já é uma doença sistêmica grave,
porque as mitocôndrias simplesmente não funcionam, e aí geralmente ela é letal na infância. De 1 a 3 anos, esse indivíduo tem uma parada respiratória porque as mitocôndrias sistemicamente não funcionam direito. Tá? E para a gente fechar, uma atrofia óptica, né, que é um problema aí no nervo óptico, que é o nervo responsável por transmitir a mensagem ao cérebro para formar a imagem. Então essa pessoa não forma a imagem como deveria e com o passar do tempo pode inclusive perder a visão, porque as mitocôndrias que estão envolvidas nesse transporte não funcionam. Beleza? Então tudo que eu poderia falar de aprofundamento sobre a mitocôndria já foi dado, inclusive, com questão do Enem, tá bom? O próximo assunto que nós vamos estudar inteiramente vai ser a fotossíntese, mas para falar de fotossíntese, precisamos conhecer com detalhe essa estrutura, que é um cloroplasto. É um plasto. Vamos ver o que é o cloroplasto. Já falei da endossimbiose, assim como as mitocôndrias são bactérias que vivem em associação simbiótica, então só mostrando aqui a parte de cima, a endossimbiose dos cloroplastos deu origem aí, né, às algas e às plantas. Então nós vamos falar da fotossíntese, vamos entender como é que essa bactéria faz a fotossíntese, tá? A endossimbiose sequencial. Os cloroplastos provavelmente se originaram por diversos eventos de endossimbiose e, portanto, podem apresentar mais de 2 membranas. Por isso que a gente chama de endossimbiose primária, endossimbiose secundária. Então veja o que eu estou lhe dizendo. Um cloroplasto pode ter 3, 4, 5 membranas, a depender dos eventos de endossimbiose, ou seja, de englobamento dessa célula, que foi acontecendo ao longo deste tempo evolutivo. Então, com isso, essa foi uma questão da UNEB de 2022, desse ano a questão. Ele falou sobre a arqueoplastida. Aqui nós estamos vendo o grupo das algas, dos protistas. E esse que ele chamou de arqueoplastidas são aqueles no qual o cloroplasto tem apenas 2 membranas, ou seja, ele sofreu a endossimbiose primária, porque todas as demais algas vão apresentar mais de 2 membranas em seu cloroplasto, o que significa que ela foi englobada por vários momentos diferentes ao longo da sua história evolutiva. Então ele colocou aqui o glaucófita, né, a rodófita, a alga verde, as plantas, elas pertencem a esse grupo chamado de arqueoplastida, que é o grupo que sofreu a endossimbiose apenas uma vez. Mas preste atenção, cloroplastos, geralmente em todos os outros grupos de algas, sofreram mais de uma endossimbiose ao longo da história evolutiva. Bom, questão da UNEB desse ano. Esse protozoário que está aí do lado, né, chamado Fiesteria piscicida, ele recebe esse nome porque ele mata peixes, né? Não sei se vocês já viram até em alguns filmes que aparecem vários peixes mortos nos rios e tal, é por conta de uma floração aí desse protozoário. Ele pode se multiplicar muito rapidamente e levar a grande mortalidade de peixes, né? Fazendo esses ferimentos aí no tegumento, né, desses peixes. Mas por que ele está aqui? Porque ele faz uma endossimbiose em vida. Ele come algumas algas, mas ao englobar essas algas, ele não digere os seus cloroplastos. E ele aproveita esses cloroplastos para fazer a fotossíntese para ele. Então, ele é um exemplo vivo de que a endossimbiose é muito provável de ter sido verdadeira, porque ele faz isso nos dias de hoje e a gente consegue observar ele, sendo um organismo heterotrófico, passar parte da vida como autotrófico, né? Entre aspas, porque ele aproveita o cloroplasto das algas que ele se alimenta. Tá bom? Então vamos ver o que é um plasto, né? Já que eu vou falar de cloroplasto, o que é um plasto? É uma estrutura que armazena substâncias, né? Então você tem o leucoplasto e o cromoplasto. Leucoplasto são plastos sem cores, né? Leuco quer dizer branco, tá? E ele vai armazenar, como por exemplo os elaioplastos vão armazenar óleos, o amiloplasto vai armazenar amido, não tem cor. E o cloroplasto está no grupo dos plastos que armazenam cor, armazenam pigmentos, os cromoplastos. Então você tem aqui o cloroplasto, que é um cromoplasto que armazena um pigmento verde, e aqui nós temos o eritroplasto, que vai armazenar um pigmento vermelho. Tem também o xantoplasto, que vai armazenar um pigmento amarelo. Xanto quer dizer amarelo, eritro quer dizer vermelho, e assim nós temos as classificações.
tá? Só lembrando que o cloroplasto de um proplastídeo, ele só vai se transformar em cloroplasto na presença da luz. Então você tem um proplastídeo na planta, na presença da luz ele se diferencia, ele se especializa no cloroplasto. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos com a mitocôndria? Vamos lá. Vamos ver as estruturas do cloroplasto. Do lado de fora, olha aí, ó, o cloroplasto tem uma ou duas membranas? Duas membranas. Aqui está do lado de fora é a membrana externa, do lado de dentro é a membrana interna, entre uma membrana e outra o espaço intermembranas ou espaço intermembranar. Tudo isso está mergulhado no estroma, aí eu já quero que você grave. No estroma é onde ocorre a etapa química, tá? Que antes se chamava de etapa escura, beleza? As lamelas são as invaginações da membrana interna, o que a gente chamava de crista na mitocôndria, que é a lamela. Cada moedinha dessa é um tilacoide, uma pilha de tilacoide eu chamo de grano, e o conjunto de várias pilhas de grano é grana. Porque isso aí é do latim, aí tem um negócio aí que o plural, quando termina em um, vira A, né? Então grano, conjunto de grano, grana. Vamos ver a imagem real? A imagem real, ó. Ali tudo tem uma ou duas membranas, duas, do lado de fora a membrana externa, do lado de dentro a membrana interna, entre uma membrana e outra o espaço intermembranar. É isso? Aí você está vendo cada moedinha, que é um tilacoide, né? Vários tilacoides aí. Tudo isso está mergulhado no estroma. Ah, esqueci de falar no tilacoide, hein? A etapa fotoquímica, a etapa luminosa, ocorre no tilacoide. A etapa química, né? A fase, o ciclo das pentoses, aí acontece no estroma, tá bom? Então você está vendo aí as invaginações da membrana interna, chamamos de lamelas, ok? Uma pilha de tilacoide, como é o nome? Lembra? Grânum, conjunto de grano, grana, plural de grano, grano. Beleza? Aí, ó, você está vendo uma planta aquática, que é o melódia. Ela tem vários cloroplastos que, a depender da luminosidade, ele pode migrar através de um movimento chamado de ciclose. Olha aí, ó. Os cloroplastos podem migrar para a região da célula com maior exposição luminosa, o que aumenta a captação da luz para a fotossíntese. Esse movimento é chamado de ciclose e a participação ativa do citoesqueleto neste processo. O exemplo é o melódia. Cada estruturazinha verdinha dessa que você está vendo é um cloroplasto. Beleza? E aqui algumas informações importantes. Ó, o licopeno, que está dentro de um eritroplasto, é um pigmento vermelho, ele é o antioxidante mais poderoso que existe e já está intimamente relacionado com a prevenção de diversos tipos de cânceres. Para nós homens, principalmente o câncer de próstata. Então, o que é o câncer de próstata? É uma proliferação celular que ocorre, né, naquela região que você está vendo ali, né, logo abaixo ali da bexiga, e aí você está vendo o exame de toque retal. É uma pessoa fazendo o exame para ver se a glândula está íntegra, né? Se não tiver, aí vai ter que fazer um procedimento, muitas vezes de retirada até da próstata, que é um órgão que produz fluidos que vão estar no sêmen do homem, tá? Então, para a prevenção, o licopeno. Onde nós encontramos o licopeno? Principalmente molho de tomate. Olha que beleza, né? Molho de tomate é uma coisa gostosa, por isso eu gosto de dar essa informação, né? Então, pode abusar aí do molho de tomate, que tem um antioxidante poderosíssimo. E previne também a formação da placa de ateroma. Isso aí amarelinho que você está vendo é uma placa de ateroma que pode obstruir um vaso sanguíneo e gerar uma doença conhecida como aterosclerose, tá? Mais uma observação muito importante, tá? O beta-caroteno, que está presente também no plasto, né, no xantoplasto, porque o caroteno é uma xantofila, digamos assim, né? O beta-caroteno é precursor de uma vitamina chamada de vitamina A. A ausência dela provoca o que você está vendo aí, que é a xerofitalmia. Xero quer dizer seco, oftalmo olho. Veja como essa visão está ressecada, coriácea, xerofitalmia. Com o tempo, essa inflamação pode, inclusive, descolar a córnea, né, provocando resultados aí bem nocivos à visão. E a cegueira noturna. O beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A, participa da síntese de uma proteína chamada rodopsina, que permite uma visão no escuro. Já percebeu que quando você entra no cinema, tá tudo escuro, daqui a pouco você começa a ver as coisas,
agora eu estou vendo, porque é o tempo que o beta-caroteno, né, formando a vitamina A, que é a rodopsina, ele é o retinol que forma essa proteína rodopsina, permite que você tenha uma certa visão no escuro. Em países onde a vitamina A é carente, é muito comum acidentes à noite, inclusive acidentes de automóveis. Tá? Vamos ver aí como é que a prova cobra isso da gente. Vamos lá para a gente fechar esse assunto? De acordo com o Ministério da Saúde, a cegueira noturna, ou nictalopia, que é outro nome, é uma doença caracterizada pela dificuldade de se enxergar em ambientes com baixa luminosidade. Sua ocorrência pode estar relacionada a uma alteração ocular congênita ou problemas nutricionais. Com esses sintomas, uma senhora dirigiu seu serviço de saúde e seu médico sugeriu a ingestão de vegetais ricos em carotenoides, como cenoura. Essa indicação médica deve-se ao fato de que os carotenoides são precursores de... Vou lhe dar só 5 segundos, hein? Vai! Acabei de falar, né, gente? Vitamina A, que é necessária para a formação de estruturas fotorreceptoras. Para ser mais específico, são as células chamadas de bastonetes que estão na retina, no fundo do olho. Tá bom, galera? Então ficamos por aqui. Um forte abraço para você. Obrigado por ter assistido essa aula, mas não sai daí, porque o curso ainda está começando e vem muita coisa pela frente. Até a próxima.